Jessica Marie Lunsford era uma garotinha de 9 anos que sonhava em ser cantora e adorava andar de moto com seu pai Mark. Ela tinha um golfinho de pelúcia roxo que ela amava e nunca desgrudava dele. Infelizmente, todos os seus sonhos foram roubados por um crime hediondo. Oi, eu me chamo Nelly e sejam todos muito bem-vindos ao Mistérios Corp. Hoje nós vamos falar sobre o caso da Jessica Lunsford. Oi gente, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, como vocês viram aí na introdução, nós vamos falar sobre o caso da Jessica Lunsford, que é o caso de uma garotinha de 9 anos que infelizmente foi vítima de um crime terrível lá nos Estados Unidos. E de antemão já quero dizer que esse vídeo é um vídeo bem pesado, então ele pode conter gatilhos sim para pessoas mais sensíveis. E se você tem sensibilidade com relação a abuso contra crianças e violência contra criança, por favor, não veja esse vídeo, tá? Eu vou tentar não ser gráfica nas descrições, mas infelizmente o caso é muito pesado. Então eu já aconselho que você realmente não veja esse vídeo. A gente tem alguns vídeos já aqui no canal, o canal tá bem no início, mas a gente também tem casos lá no nosso podcast. Então você pode procurar o nosso podcast em todas as plataformas de áudio, ou pelo menos na maioria delas a gente está disponível. É Mistérios Corp também, tá? E aproveitando o gancho, eu já quero pedir para você se inscrever aqui nesse canal, que você vai nos ajudar muito. A gente está no início do canal e a gente está precisando muito dessa força de vocês para a gente conseguir chegar aos 1000 inscritos, né, gente? Mesmo estando bem no início, essa é a nossa primeira meta aí nesses primeiros meses de canal, chegar a 1000 inscritos. E também quero pedir para você dar like nesse vídeo já no início, que vai nos ajudar muito na divulgação desse vídeo. E nos seguir nas redes sociais é @mistérioscorp. A gente tem o Instagram. No Instagram a gente está sempre lá conversando com vocês. Eu sou bem acessível nos directs, então você pode me mandar mensagem com sugestões de vídeos ou de episódios para o podcast. Pode comentar lá nos posts. Eu faço alguns posts exclusivos lá no Instagram com conteúdos exclusivos, tá? E é isso, gente. Vamos direto ao caso para essa introdução não ficar enorme. Jessica Marie Lunsford nasceu na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, no dia 6 de outubro de 1995. Ela era filha do Mark Lunsford e da Angela Brandt. Os pais dela se separaram quando ela ainda era muito pequenininha, muito novinha, e ela se mudou para Homosassa com o pai dela. Com o Mark, ela foi morar com o pai e com os avós paternos. A Jessica era uma garotinha super alegre, ela era uma menina muito fofa, gente, muito linda mesmo. Ela adorava cantar, o sonho dela era ser cantora, e às vezes ela também dizia que queria ser designer de moda, ela ainda não sabia direito. Coisas que acontecem na infância da gente, né? Ela adorava o bichinho de pelúcia que ela tinha, que era um golfinho roxo que o pai dela tinha dado para ela, e ela nunca desgrudava dele. E ela amava passear de moto com o seu pai Mark, eles eram bem próximos. O Mark fala que a Jessica era uma garota incrível, que ela iluminava todo mundo que estava ao redor dela. Ela sempre tinha boas notas na escola, tinha vários amiguinhos também. E ela levava uma vida normal, né, junto com o pai dela e com os avós. A família da Jessica não tinha tanta grana, eles não tinham muito dinheiro. Era uma família normal, de classe média baixa nos Estados Unidos. E eles moravam em um trailer, que é uma coisa bem comum para quem não tem muito dinheiro lá nos Estados Unidos. É morar em um trailer porque é um custo mais barato do que uma casa. E ela morava com o pai dela e com os avós. No dia 24 de fevereiro de 2005, o Mark chega em casa bem cedo. Ele havia dormido na casa da namorada dele no dia anterior, na noite anterior. E ele chega em casa bem cedo para se arrumar para ir trabalhar. Ele era motorista de caminhão. E quando ele chega em casa, ele ouve o despertador da Jessica tocando. Ele vai até o quarto da filha dele. Ela não está lá. Ele percebe que as roupas que ela deveria usar naquela manhã estão dobradas ali no mesmo lugar que os avós tinham deixado na noite anterior para ela se arrumar de manhã cedo. E ele imagina que ela poderia ter levantado antes do despertador para ir no banheiro ou para tomar café da manhã mais cedo.
Então ele vai procurar a filha dele na casa e ele percebe que ela não está em lugar nenhum. Ela não tá no banheiro, ela não tá na cozinha. E ele começa a procurar por ela, mas não encontra ela. E ele volta até o quarto e percebe que tá tudo intacto. Não parece que houve nenhuma briga, que alguém entrou ali. Só que o ursinho de pelúcia da Jessica, o golfinho roxo que ele havia dado para ela, não estava lá. E a Jessica, ela não saía sem aquele brinquedo, ela era super grudada no brinquedo. Era o brinquedo preferido dela e para onde ela ia, ela levava ele. Nesse momento, o Mark volta a procurar a Jessica e ele percebe que a porta da frente da casa está destrancada. E aqui, gente, a gente tem, assim, pouca informação sobre isso. Em alguns lugares eu vi que era costume mesmo da família deixar a porta destrancada porque era um local bem seguro e eles não se preocupavam muito com isso. Em outros lugares eu vi que os avós, na noite anterior, teriam colocado a Jessica para dormir por volta das 22 horas, das 10 da noite, e eles haviam esquecido de trancar a porta. Então, tem essas informações conflitantes, mas é fato de que a porta realmente estava destrancada, a porta da frente. E aí o Mark, ele percebe que alguma coisa não está certa e ele entra em contato com a polícia. De início, a polícia e os vizinhos já iniciam uma busca ali pela região. Era uma região bem arborizada e que tinham vários trailers estacionados, né, onde as pessoas viviam, e tinha uma área bastante arborizada ali naquele local. Então eles começam a procurar ali com cães farejadores e os vizinhos se voluntariam para também realizarem as buscas, mas absolutamente nada é encontrado e as buscas continuam no decorrer dos dias. Várias pessoas do país inteiro viajam até Homosassa para se voluntariar para as buscas da Jessica, mas infelizmente nada é encontrado. Já de início, a teoria da polícia era de que alguém havia entrado na casa durante a noite, no trailer da família Lunsford, e havia sequestrado a Jessica. Isso porque não havia nenhum sinal de arrombamento, não tinha sido levado absolutamente nada, só a menina. Então isso provavelmente era um crime que havia sido cometido por um criminoso sexual. A família era pobre e não tinha por que se ter a teoria de que havia sido um sequestro para pedir resgate. E aí a polícia já começa a fazer um levantamento dos criminosos sexuais contra crianças que tinham ali na região. É procedimento padrão nos Estados Unidos que quando o indivíduo ele comete algum crime dessa natureza, ele é registrado em um banco de dados. O nome dele fica ali, com todos os dados dele, inclusive endereço. E se ele for mudar de casa, se ele for mudar de endereço, ele precisa comunicar às autoridades locais que ele está mudando. Isso para que seja feita uma atualização. Funciona para quê esse banco de dados? Se ocorre um crime contra uma criança em uma determinada localidade, eles já conseguem levantar uma lista das pessoas que têm antecedentes por esse tipo de crime ali ao redor e já ter uma lista de suspeitos de início logo, já de cara. E durante esse levantamento, a polícia conseguiu 208 nomes de criminosos sexuais que viviam no condado de Citrus, sendo que 50 deles moravam próximos à casa da Jessica. E é muita coisa, né, gente? Eu também fiquei bem surpresa com esse número, achei, tipo, muita coisa mesmo. Porque às vezes a gente mora perto de alguém que já cometeu algum crime desse tipo e a gente sequer sabe, né? E esse registro que é feito lá nos Estados Unidos é muito, muito importante para que se tenha realmente um controle sobre essas pessoas. Só que naquela época, esse controle ele não era tão efetivo, sabe? Fazia lá o registro, mas meio que ficava por isso mesmo. Eles tinham acesso aos nomes, mas eles não tinham uma fiscalização tão rigorosa com relação a isso. Esse caso em específico, ele vai ter
uma influência muito grande em relação a essas leis. E a gente vai ver isso mais pro final do caso. Logo de início, quando a polícia faz esse levantamento, ela chega ao nome do John Evander Cohen. O John, ele era um cara de 46 anos que havia sido fichado no ano de 1991 por violência sexual contra uma criança. Ele vivia bem próximo ao trailer da família Lunsford, cerca de 90 metros mais ou menos, e ele vivia ali com a irmã dele e a sobrinha e algumas outras pessoas no trailer. A polícia vai até lá e descobre que ele havia se mudado junto com a irmã e a sobrinha para outro local, e a polícia consegue descobrir o endereço atual e vai até lá. Quando eles chegam lá, a irmã dele nega que ele mora ali e que não sabe dele, já faz um tempo que não vê ele e tal. E a polícia não tem mandado, gente, não tem como fazer uma busca mais precisa, e acaba dando uma olhada só por cima na casa e indo embora. Mas o nome do John continua na cabeça deles, e eles meio que têm essa suspeita, porque o cara já tinha um histórico, já tinha sido fichado por isso, e morava muito próximo à casa da Jessica. Eles continuam a busca e não conseguem encontrar absolutamente nada. Foram cerca de 19 dias de busca e nenhum sinal da Jessica foi encontrado. Houve uma mobilização nacional, estava todo mundo ali na torcida para que algo fosse encontrado, para que essa garotinha fosse encontrada, mas não acontecia nada, os policiais não tinham nenhuma pista e eles continuavam desconfiando, suspeitando do John. Foi aí que eles conseguiram um mandado para ir até a casa da Dorothy e eles conseguiram fazer uma busca mais aprofundada. Nessa busca, eles encontraram vestígios de sangue no travesseiro e no colchão que eram utilizados pelo John. Na verdade, a Dorothy estava mentindo para os policiais. O John, ele morava com ela até a data que os policiais tinham ido na casa dela. Só que alguns dias depois que a polícia foi lá, ele foi embora e ele fugiu de ônibus para a Georgia. E nesse momento, ele já não estava mais na Flórida, ele estava na Georgia, e a polícia pega amostras desses vestígios de sangue que tinham no colchão e no travesseiro dele e manda para a perícia para fazer um exame de DNA e comparar com o DNA da Jessica. No dia 12 de março, o Cohen ele é preso na Georgia por porte de cannabis e ele chega a ser questionado sobre o caso da Jessica, só que aí ele fala que ele já estava ali no estado da Georgia quando o caso aconteceu. Ele é liberado, mas a polícia fica meio que monitorando ele, sabe, de longe e tal, para ver se ele volta a reincidir no crime. E é nesse período, nesse intervalo de tempo, que sai o resultado de DNA da amostra de sangue que foi retirada do colchão e do travesseiro do John. E essas amostras, elas definiram que aquele sangue era realmente da Jessica. Nesse momento, o John ele é tido como o principal suspeito pelo sumiço da garotinha e é expedido um mandado de prisão para ele. A polícia da Georgia fica sabendo disso e como ela já está monitorando o John, ela acaba indo lá, prendendo ele e mandando ele de volta para a Flórida. No dia 17 de março de 2005, o John Evander Cohen ele é enviado da Georgia para a Flórida e ele chega lá, já é detido pela polícia e no dia 18 ele confessa o crime. Ele disse que já havia visto a Jessica brincando no quintal do trailer da família Lunsford e ele achava que ela tinha cerca de 6 anos de idade. Segundo ele, no dia do crime, ele entrou na casa pela porta destrancada, a porta da frente, só que a intenção dele, inicialmente, era só roubar a casa. Ele já tinha histórico, ele já tinha antecedentes por arrombamento e assalto. Quando ele entra na casa, ele vê a Jessica dormindo e ele sucumbe ao impulso de levá-la embora dali. Ele acorda ela e ameaça matar os avós se ela fizesse barulho ou gritasse. A Jessica pega apenas o golfinho de pelúcia roxo dela e sai da casa com o John. Ele leva ela até a casa dele, violenta ela e faz ela dormir na cama com ele.
No outro dia cedo, ele violenta ela mais uma vez e tranca ela no armário dele enquanto ele sai de casa para trabalhar. O John diz que manteve a Jessica lá por 3 dias. Inclusive, no dia que a polícia fez a primeira busca, que foi bem superficial na casa que ele estava estava com a Jessica lá dentro do armário. Segundo ele, ninguém da casa sabia que a menina estava lá. Ele havia colocado uma TV próximo à porta do armário para que ela pudesse ficar ali assistindo, e ele ficou com ela lá por 3 dias. Depois desse período, ele falou para Jessica que ia levar ela de volta para casa, colocou ela dentro de 2 sacos de lixo e levou ela embora e enterrou ela a cerca de 60 metros da casa dos pais dela. A Jessica estava dentro dos sacos de lixo quando o corpinho dela foi encontrado. Ela havia furado os sacos com os 2 dedinhos para tentar respirar. Ela foi enterrada viva. Em 2006, um juiz decidiu que a gravação com a confissão do Cohen não poderia ser utilizada no tribunal, porque em vários momentos ele pedia para que fosse concedido a ele um advogado ali no local e os detetives não fizeram isso. Devido a esse fato, que é ilegal, é inconstitucional, ele tem direito a um advogado presente durante o interrogatório, essa confissão ela tinha sido completamente anulada, ela não podia ser utilizada como prova no julgamento. Felizmente, gente, eu falo felizmente porque assim, eu sei que foi um caso que comoveu todos os Estados Unidos, que estava todo mundo muito apreensivo, e é muito difícil ser imparcial numa situação dessa, sabe? Eu acredito que a única coisa que os detetives queriam era arrancar a confissão dele para conseguir prender ele. Só que não concedendo o advogado para ele, obviamente que aquela prova era ilegal, a defesa podia refutar isso e não teria como ser utilizada no tribunal. Então, por causa disso, se não houvessem outras provas, se fosse apenas a confissão, o John teria sido solto. Mas, felizmente, havia o DNA, que é uma prova incontestável, é uma prova física, uma prova forense que não tem como contestar, e isso não deu chances para que a defesa usasse isso a favor do John. Ele foi julgado e no dia 7 de março de 2007 o júri deliberou por cerca de 4 horas e recomendou a prisão perpétua sem chance de condicional ou a pena de morte. Em agosto de 2007, o John foi condenado à morte e a 3 sentenças de prisão perpétua. John Evander Cohen morreu em 2009 na prisão por causas naturais. O Mark Lunsford, o pai da Jessica, ele lutou muito para que houvesse uma legislação mais rigorosa para pessoas que cometessem crimes dessa natureza. E ele pedia para que houvesse um rastreamento, que essas pessoas utilizassem um dispositivo de rastreamento e que as penas fossem mais rigorosas também. A lei foi aprovada no estado da Flórida e foi batizada de Lei Jessica Lunsford. E essa lei já foi reproduzida em vários outros estados dos Estados Unidos. Infelizmente, a Jessica morreu de uma maneira muito triste, mas a sua morte deixou um legado que foi essa lei que pode ajudar milhares de outras crianças a não sofrerem o mesmo tipo de violência que ela sofreu. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma história bem pesada, uma história bem triste, mas eu acho que quando a gente faz esse tipo de conteúdo, né, quando a gente pesquisa e quando a gente divulga esse tipo de caso, a gente tá contando a história dessas pessoas para que outras pessoas não sofram o mesmo tipo de violência que elas sofreram. Não é uma forma de desrespeitar a família, nem de desrespeitar as vítimas, mas de propagar a história delas, porque elas merecem que as histórias delas sejam contadas e que as pessoas não sofram o mesmo tipo de violência que elas sofreram. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero dizer para vocês que a partir dessa semana agora que vem, nós vamos ter vídeos às quartas e às sextas-feiras, tá? E
assim, vai ficar um pouco pesado, mas vamos produzir conteúdo aí para que vocês possam interagir com a gente, tá, gente? Assim, é muito importante o engajamento de vocês, tanto lá no Instagram quanto aqui no YouTube. E nós temos também agora um grupo no Telegram, o link vai estar aqui no box de informação, então é só você clicar e entrar lá. É um local para a gente bater papo sobre os casos e sobre os assuntos que a gente gosta. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.